Lá em Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 33, o Senhor Jesus ensinou assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Está aqui no televisor, ó. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus estava falando com as pessoas a respeito da preocupação que elas tinham com as coisas terrenas. Aquela preocupação de ter, de não ter. Ah, mas eu preciso. Ah, eu quero. E Jesus, olhando para eles, falou assim: olha, essa preocupação, ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. Essa preocupação vai trazer sofrimento para você. E muito sofrimento. Então façam o seguinte, deixa eu te ensinar o que é certo. Jesus falando: se preocupem em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Se você fizer isso, Deus vai se agradar de você e automaticamente todas as outras coisas serão dadas a você, serão acrescentadas. Esse tem que ser o entendimento do crente. Crente não quer dizer evangélico, não. Crente quer dizer aquele que acredita em Deus e na sua palavra. Tem muito evangélico que não é crente. Que isso, Bispo Paulo? Tem. Muito evangélico que não é crente. Porque a pessoa, ela diz que é evangélica, mas faz diferente do que Deus ensina na palavra. Então, como que eu vou dizer que ele é crente? Crente é aquele que acredita. Poxa, Deus está falando isso aqui desse jeito, é porque é assim. Então, se é Deus que está falando, eu acredito e eu vou viver. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Agora, por favor, abra sua Bíblia em João. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Isso. João, capítulo 6, versículo de número 41. Meus irmãos, que tragédia. Mais uma, né? Mais uma. Tivemos aí no nosso país pessoas que aos olhos humanos estavam longe de partir. Isso nos ensina muito. Muito. Aquilo que aconteceu na última sexta-feira foi uma grande lição para todos nós. Por que eu digo para você que foi uma grande lição? Vira e mexe, você está nos ouvindo falar aqui. O servo de Deus, ele não tem que estar preparado para viver. Ele tem que estar preparado para morrer. E às vezes muitos não consideram. Eu sou jovem. Eu sou novo. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos projetos. Eu estou me cuidando do corona. Eu não uso drogas.
E quem disse para você que o dia da nossa partida está condicionado a qualquer uma coisa dessas que eu acabei de falar aqui? Não está. O dia da sua partida é o dia da sua partida e pronto, e acabou, e não tem ninguém que mude isso. Não tem. A própria palavra de Deus ensina: quem é que pode acrescentar uma hora sequer? Quem pode acrescentar? Está lá em Mateus, capítulo 6. Olha que interessante que diz aqui, ó. Deixa eu ajudar ela aqui, ó. Mateus, olha que interessante. Se você quiser marcar na sua Bíblia para meditar em casa, pode marcar. Capítulo de número 6, versículo de número 27. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 27. Olha o que diz o texto sagrado. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Tem alguém aqui? Tem algum ser humano que, por mais preocupado que seja, quando chegar a hora da partida, o momento da partida, ele consegue acrescentar ali pelo menos mais uma hora, pelo menos para dizer: eu vou ligar para me despedir, eu vou ligar para deixar um recado? Tem alguém que consiga fazer isso? Não. Não. E o interessante é que nós estamos na igreja já há semanas, talvez meses e outros anos, e até agora a gente não conseguiu entender isso. E o problema todo não é morrer, porque morrer, todos vamos. A questão é, se o seu dia for hoje, para onde vai a sua alma? Essa é a pergunta que você tem que se fazer todo dia quando você acordar. Todo dia. Despertou de manhã, faz essa pergunta para você mesmo. Se eu partir hoje, se hoje for o meu dia, para onde vai a minha alma? Porque para algum lugar ela vai. Ou ela vai para a paz eterna, ou ela vai para o sofrimento eterno. E isso vai depender do quão crente você verdadeiramente foi. Não é o quão evangélico, não é o quão católico, não é o quão espírita, não. É o quão crente você verdadeiramente foi nessa terra. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, lembra que Jesus Cristo é o caminho, é o único caminho, é a única verdade, a única vida, é o único que nos conduz a Deus. Então, eu observava tudo o que aconteceu aí nesse último final de semana, e eu sou muito de ficar refletindo. Depois eu vi lá na matéria, uma das pessoas que faz parte da equipe foi de carro. Ah, quer dizer então que ele escapou? Não, ele não escapou. Não era a hora dele partir. É isso que eu quero que você entenda. A hora que, quando chegar a minha hora, não tem o que fazer. Era a hora dos 5. Era o dia dos 5 partir. Porque o dia que não é, lembra do avião de jogadores que caiu? Quem lembra? Um avião muito maior, uma situação
muito mais difícil e não tiveram alguns que sobreviveram. Tem jogador que está jogando aí hoje, que caiu no avião. O que Deus está nos ensinando aqui, gente? Eu quero que você... Gente, eu não estou aqui julgando ninguém, não, por favor. Eu não estou aqui falando que alguém foi para o céu ou que alguém foi para o inferno, por favor. Eu não estou dizendo nada disso aqui. Absolutamente não. O que eu estou refletindo com você é: quando chegar o seu momento, o meu momento, será que eu estarei preparado? Será que eu estou me preparando para isso? Será que eu estou preocupado com isso? Ou será que as minhas preocupações são todas com esta vida? São todas com as coisas deste mundo? Será que as minhas preocupações têm sido meu trabalho, minhas festas, meus bens que eu quero conquistar, minha saúde física, meus familiares? Aonde está o meu coração? Aonde está a minha preocupação? Não que essas coisas não sejam importantes, mas às vezes a gente perde todo o nosso tempo com isso e nos esquecemos daquilo que realmente importa. Não tem idade para partir. Não tem idade para deixarmos este mundo. Só devemos estar preparados. João capítulo 6, versículo de número 41. João 6, 41. Olha o que diz o texto sagrado. Medite comigo, por favor. Murmuravam. Olha lá. Então os judeus começaram a criticá-lo. Os judeus começaram a criticar Jesus, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer: desci do céu? Jesus, porém, respondeu. O que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu? Parem de me criticar. Se você ler em casa depois, desde o começo do capítulo, você vai ver Jesus falando do alimento para a alma. Quando Jesus disse que ele é o pão que desceu dos céus, ele estava dizendo assim: quando você come o pão físico, a comida física, não alimenta seu corpo, não te dá forças físicas. Então Jesus estava dizendo assim: sua alma também precisa se alimentar, porque senão sua alma fica fraca, fica doente, até você deixar de existir e morre. Então, olha Jesus falando, eu sou esse alimento para a sua alma. Eu sou o único que pode preencher o vazio da alma. Quando você está com vazio físico, o que você faz? Você senta na mesa e come. Nossa, meu estômago está até roncando. Como é que está vazio? Você vai lá e pega qualquer coisa e começa a comer. Daí a pouco você fala: agora eu estou cheio. Mas do mesmo jeito que aquele alimento que você comeu, daí a pouco ele vai sendo
desintegrado, ele vai se transformando em energia, se transformando em muitas coisas. E é necessário que você coma de novo, assim também é a presença de quem? De Deus. Você precisa buscar a presença de Deus constantemente, para que esse seu vazio interior, para que essa sua necessidade espiritual seja suprida. E é isso que as pessoas não querem aceitar, não querem entender. As pessoas pensam que podem preencher esse vazio, essa necessidade espiritual, de outras formas, com outras coisas, com as coisas desse mundo, e não dá. O que é físico, eu resolvo de forma física. O que é espiritual, só é possível resolver de forma espiritual. Então Jesus estava ensinando isso, e os judeus começaram o quê? A criticá-lo. Não, você não sabe de nada. Você é o filho de José e de Maria. Como é que você pode dizer que desceu do céu? Não, que não sei o quê. Aí Jesus disse: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Olha que interessante isso aqui. Jesus estava dizendo assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. O que isso significa? A pessoa só vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da alma dela a partir do momento que ela se tornar crente na palavra de quem? De Deus. Por isso que Jesus estava dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Se a pessoa, ela não se torna crente de verdade na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, se ela não se torna obediente, temente, fiel à Escritura Sagrada, ela jamais vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da alma dela. Ela não vai conseguir assimilar essa questão de que ela é um pecador, que não existe nada que ela possa fazer para que os seus pecados sejam perdoados, e que ela necessita de outrem, ela necessita de alguém que traga esse perdão para ela. Ela nunca vai entender isso enquanto ela não se tornar verdadeiramente crente na palavra de quem? De Deus. Talvez você já leu esse versículo várias vezes e nunca entendeu. Peraí, então quer dizer que Deus envia uns e outros não? Quer dizer que Deus tem privilégios? Quer dizer que existe predestinação? Quer dizer então que eu já sou predestinado ao sofrimento? Ou eu sou predestinado à salvação? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que ou eu realmente me torno crente na palavra, e essa minha crença vai me conduzir a Cristo, ou então, enquanto eu for incrédulo na palavra de Deus, eu também serei incrédulo a respeito de Cristo. E Jesus está dizendo assim: olha, se você se torna crente na palavra de Deus, e Deus te envia até mim, o Pai te envia até mim, eu o ressuscitarei no último dia. Diga glória a Deus. Então Jesus está dizendo: se você me recebe como Senhor e Salvador de sua alma, eu lhe garanto a salvação. Eu lhe garanto que no último dia você será ressuscitado, você vai viver. Porque a Bíblia, ela distingue
a salvação da condenação da seguinte forma: vida eterna e morte eterna. Então, quando Jesus diz, eu ressuscitarei, ele está dizendo, eu vou fazer você viver para sempre. Que maravilha. E aí continuou no versículo 45, continua acompanhando comigo. Não dá para pular de fases. Tem que seguir o caminho direitinho. Versículo 45. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por quem? Por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Olha o que eu acabei de explicar para você, o versículo anterior. Exatamente do jeito que o Espírito Santo nos deu a direção aqui agora, do versículo anterior. Olha Jesus traduzindo. Todo aquele que ouve o Pai, como que eu ouço o Pai? Através do quê? Da palavra, da Escritura Sagrada. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, faz o quê? Vem a mim. Vem a mim. Então, se eu me torno crente de verdade no que o Senhor diz na palavra, eu vou até Jesus como Salvador de minha alma. Por isso que eu sempre pego no pé de vocês, tem que ler a Bíblia. Inclusive estou com um projeto para começar, se Deus permitir, no dia 1º de dezembro. Ainda não vou dar a certeza. Eu vou fazer um projeto de leitura da Bíblia em 6 meses, para quem quiser. Vai pagar quanto? Nada. Quer conhecer a palavra? 6 meses. Meu Deus, Bispo Paulo, mas dá? Dá. Quando eu quero, dá. Por quê? Eu quero o quê? Eu quero ouvir o Pai, aprender dele, para que eu possa ir até o meu Salvador, Jesus Cristo. E aí o Senhor continua falando assim, versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade. Quem crê, tem o que, pessoal? Quem crê, tem o que? A vida eterna. Jesus está dizendo, você crê no que eu estou dizendo? No que eu estou ensinando? Se você crê, então você vai ter a vida eterna. Se você se torna crente de verdade na palavra de Deus, e vai até Jesus como seu Senhor e Salvador, aceita Ele assim na sua vida, você vai ter a vida eterna. Aí vem uma questão importante, importantíssima. O que é crer na palavra de Deus e ouvir os ensinamentos dele? O que isso significa na vida de um ser humano? O quê? É por aí o caminho. A irmã disse, é crer e praticar. Eu vou falar de uma forma mais simples. Ouvir não é igual a escutar. A pessoa que apenas escuta, ela continua fazendo o que ela acha, o que ela pensa, o que ela quer. A pessoa que ouve, ela revê todos os conceitos dela e ela entende que aquilo que está sendo falado realmente é maior do que o que ela pensava. E ela abre mão do jeito de pensar dela e começa a viver conforme ela está aprendendo de Deus.
Então, quando a pessoa se torna crente de verdade na palavra, já não existe ela. Eu acho, eu penso, eu isso. Não existe o eu. O eu deixa de existir. Passa a existir quem? Deus. Vou fazer assim porque Deus está me ensinando que assim é o correto. Não vou agir assim porque Deus está me ensinando na palavra que esse tipo de atitude entristece a Ele, desagrada a Ele. Então, quando eu me torno crente de verdade na palavra, então eu me torno obediente ao que Deus ensina. Eu não questiono. Quando eu questiono a palavra, não é questionar o que eu não entendo. Quando eu não entendo, eu quero entender. Agora, quando eu olho para a palavra, e eu questiono, eu não concordo com isso, então eu não sou crente de verdade na palavra de Deus ainda. Por mais que você diga, não é assim, você já está discordando do que está escrito. Alguma coisa já está tomando espaço em meu coração. É por isso que Jesus, lá em João capítulo 3, ele recebeu uma visita de um homem importantíssimo. Um homem que se achava o tal, o nome dele era Nicodemos. Quem já ouviu a história de Nicodemos? Nicodemos chega cheio de sabedoria, cheio de eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso assim, eu acho assado e tal. Jesus olha para ele, deixa ele falar tudo. Não, Jesus não interrompe. Depois Jesus olha para ele e diz assim: importa-vos nascer de novo. Em outras palavras, você construiu um pensamento que é totalmente diferente do que Deus ensina. Então, para você fazer, viver o que Deus ensina, essa construção que você fez vai ter que morrer. E você vai ter que nascer de novo. É construído nela e ela aceita. João 3,3, aqui ó. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, meu Deus do céu. Jesus afirmou aqui, hein? Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então quer dizer que eu posso estar dentro da igreja, mas cheio das discordâncias, eu penso assim, eu não penso assim, em relação à palavra do Senhor. Eu posso viver na igreja 230 anos, ter até a carteirinha de membro e tal, mas como eu não nasci de novo, Jesus está dizendo que eu não vou ver o reino de Deus. Mas, Bispo Paulo, isso é injustiça. Aonde está a injustiça? Ah, Bispo Paulo, é injustiça. Porque eu parei de beber e vim para a igreja. Ou então porque eu parei de roubar e vim para a igreja. Irmão, você sabe por que a Bíblia ensina que a pessoa não deve consumir nenhum tipo de droga? A bebida também é uma droga. Cigarro é uma droga. Sabe por que a Bíblia ensina que a pessoa não deve consumir? Porque você está matando a você mesmo. É por isso que a Bíblia ensina.
Você está destruindo o seu próprio corpo. E depois tudo isso vai causar consequências, doenças, problemas terríveis. Quantas pessoas, por exemplo, hoje têm câncer de pulmão por causa do tempo que elas fumaram? Aí a pessoa, Jesus, me cura. Aí ela vem para a igreja, me cura, me cura, me cura. Mas quantas vezes lá atrás alguém disse para ela, fulano, esse cigarro vai te prejudicar. Vai te dizer, não, que não sei o que, fulano, minha avó fumou 120 anos e nunca teve nada. E aí ela vai contestando. É por isso que a Bíblia ensina de não ter nenhum tipo de vício, que o servo do Senhor não deve ter nenhum tipo de vício. Fica sempre olhando para os outros, né? Aí o outro, mas eu deixei de roubar. Irmão, quem rouba vai para onde? Vai para a cadeia. Quem rouba é punido. Então isso daí são coisas tão insignificantes. Quando eu digo insignificantes, é em relação aos ensinamentos de quem? De Deus, porque isso aí é uma questão de consciência. Eu sou de Deus porque eu parei de me prostituir. Meu amigo, na prostituição você corria o risco de pegar uma doença terrível e morrer. Na prostituição você corria o risco de alguém descobrir lá suas trapalhadas e lhe matar, lhe assassinar. Por que eu estou falando que são coisas insignificantes? É que as pessoas se apegam nisso para dizer, estou indo para o céu, estou salvo. Eu estou salvo. Porque eu fazia aquilo e não faço mais, então Jesus tem que me salvar, porque eu mudei. Irmãos, Jesus certa vez ensinou assim, olha, normalmente vocês se preocupam com as raposas grandes. Vocês fecham a cerca, preocupado com as raposas grandes, mas deixam pequenos buracos lá na cerca, as brechinhas, e é exatamente por ali que entram as raposinhas, e é elas que entram e destroem tudo, e você não está nem percebendo, porque na sua forma de enxergar, você fechou a cerca, as grandes, ela está tudo lá de fora, lá, ó, o roubo está lá fora. Está lá fora, ó. O vício está lá fora. Mas aí você não viu que a mentirinha está cá dentro. Que as coisinhas, a mágoa, o ressentimento, e por aí vai. O pensamento malicioso, pensamento malicioso, a falta de perdão, tá tudo ali dentro. E é isso, meu amigo, meu irmão, é isso, dentre outras coisas, o mundo. Às vezes você o vício tá lá fora, o roubo tá lá fora, mas o mundo tá aqui dentro, com o jeitinho dele, ele está aqui dentro. As coisas do mundo, os pensamentos do mundo, as coisinhas do mundo estão aqui dentro. E aí, está convivendo com aquelas coisinhas. Jesus está dizendo, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. O que é nascer de novo? É se tornar uma criatura totalmente diferente do que você era antes e totalmente diferente do que o mundo é. É uma criatura que segue os ensinamentos de quem? De Deus. Eu queria que você levasse daqui hoje, no seu coração, essa pergunta. Você é uma criatura que segue os ensinamentos de Deus de verdade? Ou você é uma criatura que deixou as raposas grandes do lado de fora e esqueceu das raposinhas que estão
entrando e fazendo a festa. Você já nasceu de novo? Será que você vai ver o reino de Deus? Continua comigo no versículo de número 48 agora, né? 48. Jesus dizendo: sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Lembra que nenhum deles entrou na terra prometida, lembra? Entendeu por que Jesus está falando que morreram? A nossa intenção não é entrar na terra prometida. Qual é a terra prometida para nós? É o céu, é o reino dos céus. Aqueles lá atrás comeram o maná no deserto. Tinham a promessa também de entrar na terra o quê? Prometida. Mas estavam vivendo os ensinamentos de Deus? Não. Então morreram no deserto. Dos milhões só entraram 2. Josué e Caleb, que viviam os ensinamentos de quem? De Deus. Os outros morreram, mas os outros também faziam parte do povo de Deus. Agora você entende porque eu disse que talvez a pessoa já está há 242 anos na igreja e não vai ver o reino dos céus, não vai ver o reino de Deus? Meu Deus, Bispo Paulo, mas aí não. Mas aí é injustiça. Aonde está a injustiça? Dá para tirar a proporção daí de quantos vão entrar no céu também. Porque às vezes o inimigo nos engana, você já está na igreja, já é o suficiente. Já é o suficiente. O suficiente é você se tornar crente de verdade nos ensinamentos de Deus. Isso é que é o suficiente. Obedecer, ouvir. Deus está falando? Está na palavra? Tá. Deus disse assim? Diz. Então não importa o que eu penso, o que eu acho. Se Deus está falando, é nessa direção que eu vou caminhar. É desse jeito que eu vou viver. É assim que eu vou fazer. Versículo de número 50. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Quem come o pão do céu jamais morrerá. Vai ter a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua alma, mas para isso lembra que primeiro tem que ser crente no que Deus ensinou, para chegar até Jesus, só o Pai pode enviar, pode encaminhar, não foi isso que ele disse? Quem comer deste pão, viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Olha Jesus falando, sabe o que é esse pão? É o sacrifício que eu vou fazer para que os seus pecados sejam perdoados. Então, se você comer desse pão, se você aceitar esse meu sacrifício, você reconhecer que é um pecador, que não tem nenhum jeito de entrar no céu, a não ser aceitando o meu sacrifício, então você vai ter a vida eterna. Você vai comer deste pão. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer
perguntavam. Então Jesus lhes disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Aí vem aquela cerimônia especial da Santa Ceia. Quer dizer que eu estou comendo a carne de Cristo especificamente? Não. Quer dizer que eu estou bebendo o sangue de Cristo especificamente? Não. Mas ali foi feita uma simbologia do pão e do vinho para que nós trouxéssemos à memória, relembrássemos o sacrifício de quem? De Jesus, que é a única maneira de nossos pecados serem perdoados e nós conseguirmos entrar no reino de quem? Dos céus, no reino de Deus. Por isso que a Santa Ceia é algo tão especial, porque significa que eu me tornei um crente de verdade, acredito nos ensinamentos de Deus, obedeço, e Deus me conduziu até o sacrifício de Jesus. Eu entendi que Ele é o caminho que me leva até Deus, porque Ele, o sacrifício dele cobre os meus pecados. Então eu aceitei como meu Senhor. Eu só vivo aquilo que Ele diz, não o que eu acho, não o que eu quero, não o que eu penso. E eu o aceitei como meu Salvador. Eu reconheci que sem Ele eu estou condenado. E aí Jesus continuou: mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. E mais uma vez ele repete aquela frasezinha. Lê para mim, por favor. E eu o ressuscitarei no último. Olha a promessa da salvação de novo. Aquele que comer do meu corpo, beber do meu sangue, aquele que aceitar o meu sacrifício, eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Espera aí, então quer dizer que todo mundo que participa da Santa Ceia permanece com Jesus e Jesus permanece nele, é assim? Quem conhece muitas pessoas que um dia participaram da Santa Ceia e hoje estão bem distantes dos caminhos do Senhor, quem conhece? Então aqui não tem a ver com a Santa Ceia. Aqui tem a ver com o que então? O relacionamento com o aceitar o sacrifício de Jesus como a única alternativa de salvação para minha alma. E se eu aceito o sacrifício dele dessa forma, é porque eu sou um crente de verdade na palavra de quem? De Deus. E se eu sou um crente de verdade na palavra de Deus, eu deixo os caminhos do Senhor? Eu me desvio da presença de Deus? Eu vou praticar as coisas que o mundo quer por aí que as pessoas pratiquem? Não, porque eu sigo aqui o que Deus fala. Eu sou um crente de verdade na palavra. Então por isso que ele está dizendo: quem come minha carne e bebe meu sangue, quem aceita o meu sacrifício como única alternativa de salvação, quem entende isso e reconhece, esse daí vai permanecer em mim e eu vou permanecer nele. Vai haver uma comunhão, uma aliança entre ele e eu, Jesus falando. Esse daí vai estar sempre comigo e eu vou estar sempre com ele. E para finalizar, versículo 57, eu vivo, Jesus falando, eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou.
Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Olha que maravilha. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Aí vem aquela seguinte pergunta: por que causa você vive? Qual é a sua preocupação? O que é que toma o seu tempo? Onde está o seu coração? Por que causa você luta? Por que causa? Paulo disse certa vez: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Qual era a causa de vida de Paulo? Jesus. E por que ele disse para mim morrer é lucro? Porque Paulo, ele tinha aceitado o sacrifício de Cristo, ele estava obedecendo os ensinamentos de Deus, então Paulo tinha certeza que o dia que ele partisse desse mundo, ele iria entrar no reino dos céus para viver a eternidade. Então por isso que ele disse para mim viver é lucro, porque aqui nesse mundo é muita complicação, mas o dia que eu morrer, que eu entrar no reino do céu, eu vou ter paz eterna. Então para mim morrer é lucro, mas enquanto eu viver, a minha causa de vida é Cristo, é Jesus. Qual é a sua causa de vida? São perguntas que só você consegue responder para si mesmo. Qual é a sua causa de vida? Por que você vive? Para que você vive? Para quem você vive? Por quem você vive? Qual é a sua causa de vida? Reflexão. Pois, olha lá, Paulo está falando, né? Filipenses 1:21. Ela colocou para nós. Paulo falando: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa era a causa de vida de Paulo. Versículo, nós paramos lá no 58, não foi? 58. Vamos voltar lá no versículo 58 de João capítulo 6. Versículo 58. Eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. Desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Jesus voltando naquela tecla. Seus antepassados se preocuparam só em comer ali o alimento físico, não se importaram com o alimento espiritual, que era a direção de quem? De Deus, e morreram. Não entraram na terra prometida. Quem comer este pão, ou seja, Jesus falando dele, o pão vivo, o alimento que vem de Deus, não morrerá, mas viverá para sempre. Viverá para sempre. E o 59 diz: ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Onde é? O que é a sinagoga? Trazendo para o nosso vocabulário. O que é a sinagoga? É a igreja. Então Jesus estava pregando essa palavra dentro da onde? Da igreja. Não era no mundo, não. Ah, Jesus estava pregando para as pessoas lá do mundo. Não. Jesus estava pregando para as pessoas da igreja, da sinagoga. Jesus estava dizendo para eles: olha, tem muitos de vocês aqui que a causa de vida está errado. Tem muitos de vocês aqui que só estão preocupados com o alimento físico. Também está errado.
Porque somente o alimento espiritual, quando você entender que ser crente de verdade na palavra de Deus e aceitar, Jesus falando, aceitar o meu sacrifício pela remissão dos seus pecados, somente esse alimento espiritual vai levar vocês para a vida eterna, para o reino dos céus. Jesus estava dizendo, abre o olho, irmão, fique esperto, porque você está dentro da igreja e o inimigo está te enganando. Você está dentro da igreja pensando que vai para o céu, mas isso daí é o que o inimigo quer que você pense. O que vai levar você para o céu é a sua verdadeira comunhão com Deus. Não abra mão disso. Não viva o que você acha, o que você pensa. Cuidado, porque esse mundo, ele tem o poder de atrair o ser humano. Ele tem o poder de tirar você das coisas de Deus sem você perceber. Ele vai te tragando um pouquinho aqui, ele vai te tragando um pouquinho lá, e ele vai te tragando um pouquinho. Na hora que você percebe, você já não está envolvido com mais nada das coisas de Deus. É o mundo te atraindo, te tragando de uma forma bem inteligente, bem esperta. E na hora que você desperta, já é tarde, como aquelas virgens, lembra, tragando de uma forma bem inteligente, bem esperta. E na hora que você desperta, já é tarde, como aquelas virgens, lembra das virgens nécias e as virgens prudentes? As virgens nécias dormiram e não se preocuparam em ter o azeite. Quando acordaram, já era o quê? Já era tarde. É exatamente isso que vai acontecer, porque o dia que você fechar os olhos aqui, fisicamente, imediatamente você acorda num outro lugar. E dependendo do lugar aonde você acordar, já vai ser o quê? Tarde. Mas bispo, e aí, como é que eu faço? Não faço. Porque a hora de fazer é agora. Entregue sua vida para Jesus de verdade, gente.